Correção do simulado 06 de carga indivisível. Dirigir com atenção tanto concentrada quanto distribuída, utilizando todos os meios para ter uma visão completa e assumir a condição de condutor consciente, antecipando ações e utilizando bem os retrovisores, eliminando os pontos cegos de visão do veículo. Qual é essa atenção? Letra B de bola, que é a resposta certa. Atenção difusa. Pergunta de número 2. O uso correto do cinto de segurança pode aumentar em até 25 vezes a chance de sobrevivência dos ocupantes, pois tem como funções básicas, letra B de bola, que é a resposta certa, evitar que os ocupantes colidam nas partes internas do veículo, pessoas entre si e evitar serem arremessadas para fora do veículo. Pergunta de número 3. Infelizmente, é no trânsito que algumas pessoas descarregam suas frustrações e problemas pessoais. Um bom motorista cidadão deve, letra C de casa, que é a resposta certa, respeitar as normas de trânsito e o direito das outras pessoas. Pergunta de número 4. Em declive acentuados, declive é descida, né? Não se deve confiar apenas nos freios. A técnica correta e mais segura consiste em, letra C de casa, que é a resposta certa, utilizar o freio motor engrenando a mesma marcha utilizada na subida. Pergunta de número 5. São objetivos da direção defensiva, letra C de casa, que é a resposta certa, proporcionar uma direção segura e responsável, a fim de reduzir os índices de acidentes. Pergunta de número 6. O impacto de um veículo em movimento contra uma pessoa ou um animal é tipificado como, letra C de casa, que é a resposta certa, atropelamento. Pergunta de número 7. Distância segura é o espaço que o condutor deve manter entre o seu veículo e o veículo da frente. Este espaço deve ser suficiente para a realização de manobras em caso de necessidade. A distância segura depende principalmente, letra D de dado, que é a resposta certa, da velocidade, das condições da pista, das condições climáticas e das condições do veículo. Pergunta de número 8. Para dirigir com segurança, é necessário desenvolver as ações do método básico de prevenção de acidentes, que são, letra D de dado, que é a resposta certa. Preveja o perigo, descubra o que fazer e haja a tempo. Pergunta de número 9. O que significa AET, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, CTB? Letra C de casa, que é a resposta certa, autorização especial de trânsito. Pergunta de número 10. A obtenção do RNTRC deverá ser feita junto a qual órgão? Letra A, que é a resposta certa. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a ANTT, e o RNTRC, pessoal, é o Registro Nacional de Transportes Rodoviário de Carga. Pergunta de número 11. Quando estiver em perímetro urbano, os veículos que transportam carga indivisível poderão trafegar na contramão? Letra C de casa, que é a resposta certa. Sim, com autorização do órgão responsável pela via. Pergunta de número 12. Antes de fazer qualquer manobra que implique em um deslocamento lateral, o condutor deverá, letra A, que é a resposta certa, indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Pergunta de número 13. Quando uma pista de rolamento de mão dupla for dividida ao centro por duas faixas amarelas contínuas, isto significa, letra B de bola, que é a resposta certa, proibido ultrapassar nos dois sentidos. Pergunta de número 14. O Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, RNTRC, é regulamentado pelo, letra A, que é a resposta certa, ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Pergunta de número 15. O horário normal de trânsito, quando devidamente autorizado, será, letra C de casa, que é a resposta certa, do amanhecer ao pôr do sol, inclusive aos sábados.
Pergunta de número 16. Quando não for feita a imediata identificação do infrator, o proprietário do veículo terá um prazo para informar quem estava conduzindo o veículo, que é D, letra D de dado, que é a resposta certa, 30 dias. Pergunta de número 17. A distribuição incorreta da carga no veículo poderá causar, letra A, que é a resposta certa, falta de estabilidade e aderência do veículo e da carga. Pergunta de número 18. Para fixar as toras na carroceria do veículo, poderão ser usados como dispositivo de amarração os seguintes equipamentos. Letra C de casa, que é a resposta certa, cabos de aço ou cintas de poliéster. Pergunta de número 19. No transporte de toras, qual a altura máxima da carga? Letra C de casa, que é a resposta certa, deve-se limitar à menor altura do painel dianteiro do veículo. Pergunta de número 20. São características de uma carga indivisível? Letra A, que é a resposta certa, não são produtos perigosos, mas cargas de transporte perigoso. Pergunta de número 21. No transporte de tubos metálicos, para evitar a movimentação dos tubos no sentido longitudinal, é obrigatório utilizar quais tipos de dispositivo de sustentação? Letra C de casa, que é a resposta certa, sistema de proteção frontal ou a utilização de redes, telas ou malhas. Pergunta de número 22. Preocupado com a estabilidade do veículo e da carga, quais dos procedimentos abaixo você vai adotar para fazer curvas com o veículo? Letra B de bola, que é a resposta certa, reduzir a velocidade, engrenar a marcha adequada e posicionar o veículo adequadamente na pista. Pergunta de número 23. Qual o ângulo da amarração de uma carga resiste a maior capacidade de carga e dando mais eficiência à segurança? Letra D de dado, que é a resposta certa, ângulo de 90 graus, que é isso aqui, tá ok, pessoal? Ó, assim, tá ok? Digamos que esse cinzinho aqui fosse uma tora de madeira, alguma coisa, entendeu? Então não pode ser assim, ó, entendeu? Porque senão ele vai chiar mais fácil, tem que ser assim, ó, 90 graus é isso, é a amarração, tá ok? Pergunta de número 24. O conjunto de medidas para a detecção e controle do crescimento do incêndio e sua consequente contenção ou extinção é denominado, letra D de dado, que é a resposta certa, prevenção e combate a incêndio. Pergunta de número 25. Qual o papel do cidadão na sociedade? Letra C de casa, que é a resposta certa, gozar de seus direitos com plena consciência de seus deveres. Pergunta de número 26. O que é o método de extinção de incêndio por resfriamento? Letra C de casa, que é a resposta certa, uso de água nas chamas eliminando o calor. Pergunta de número 27. O artigo 135 do Código Penal consiste em que a omissão de socorro se configura como crime. Pergunta de número 28. Quais são as classes de incêndio? Letra B de bola, que é a resposta certa, A, B, C, D, I, E e K, não é? Que é as mesmas classes dos extintores, tá ok, pessoal? Que é extintor A, B, C, entendeu? Pergunta de número 29. Para uma melhor segurança em rodovias federais, qual a entidade do Sistema Nacional de Trânsito que exerce circunscrição nesta via? Letra C de casa, que é a resposta certa, Polícia Rodoviária Federal. Pergunta de número 30. Relacionamento interpessoal significa? Não é a letra B, pessoal. Tá aqui, tá como certa. Na prova do rapaz aqui, ele acertou. Na verdade, relacionamento interpessoal é relacionamento com outras pessoas, entendeu? Então, no caso aí, a definição correta é a letra D, relação entre várias pessoas.
entendeu? Que é relação com outras pessoas. Muito obrigado e boa sorte na sua prova.